Oi, gente, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos falar um pouquinho da origem da palavra idiota. É isso mesmo. É a origem da palavra, né, que a gente chama de etimologia. Ela vem do grego, tá? Idios significa privado ou pessoal. Idiotes ou idiotes é um cidadão privado ou individual, metido com seus próprios afazeres, o que hoje nós poderíamos até chamar de egoísta, né? Mas não se engane, tá? O idiotes não era um indivíduo que operava com autonomia, já que nós sempre vamos precisar de algum tipo de organização para viver em sociedade, né? Tenta fazer um churrasco aí e vê se alguém não vai ter que organizar isso para que a coisa funcione. A gente já sabe. Já naquela época, o termo era usado de uma forma depreciativa para se referir a quem se recusava à vida pública, que não exercia nenhum tipo de trabalho. Ou seja, o idiota era o homem sem habilidade profissional. De uma forma vingativa, ele era opositor àqueles que desenvolviam algum tipo de trabalho especializado. Vamos chamar isso aí até de mais atualizado como a mais pura inveja, né? Só que todas essas palavras, gente, inveja e egoísmo, são por minha própria conta, tá? Não tem nada a ver com a etimologia da palavra, que a raiz só significava o quê? Pessoal ou privado. Era o mesmo que dizer que era um homem sem instrução, né? Que se contrariava porque ele não tomava parte da vida pública e ele também não tinha nenhum tipo de conhecimento. A palavra já naquela época não carregava nenhum tipo de juízo de valor. Esses parentes aí, como eu tô falando, fui eu mesma que coloquei, tá? Naturalmente, já lá naquela época, do próprio grego, a palavra começou a ter uma forma mais pejorativa. Afinal, a condição do homem privado, né, de leigo em questões do Estado, já é uma marca de inferioridade de classe. Ou seja, homens comuns, indivíduos que não tinham nenhum tipo de disposição ou qualificação diferenciada. Então vejam só, é um assunto importante para a gente conversar, né? Quando chegou ao latim, idiota já carregava o peso de uma pessoa simples, sem instrução, o iletrado, o pateta, né? O tolo. Por fim, o significado chegou ao conceito do indivíduo ignorante. Mas já no latim, a palavra não teve nenhuma alteração. Ela ficou escrita como a gente conhece. Idiota. Então, ou seja, o idiota é o homem que não participa da coisa pública. Isso é muito importante a gente conversar. A palavra, a origem dela, quando chegou ao português, ela chegou através do latim. Mas todo mundo sabe que as palavras vieram lá do grego. Inclusive, sem essas mudanças todas, a gente tem uma pronúncia muito parecida, né? O idiota hoje, ele se denomina como uma pessoa com falta de capacidade intelectual ou de uma boa educação. Ou seja, a semântica, ela quase se perdeu, né? Ou vamos dizer que ela tenha se embaralhado. Foi aí que surgiu até uma frase famosa, que aqui até eu vou abrir aspas, tá? Usaremos o idiota útil na linha de frente, incitaremos o ódio de classes e destruiremos sua base moral, a família e a espiritualidade. Comerão das migalhas que caírem das nossas mesas e o Estado será Deus. Essa frase, gente, não tem muita comprovação, mas dizem que é de Lenin, aquele famoso comunista revolucionário que não deu certo em lugar nenhum, né? Mas essa palavra, essa frase, né, do idiota útil, quer dizer pra gente muita coisa e dá uma noção de o que querem com um povo sem conhecimento sobre a questão pública. Então hoje, dando continuidade aos meus vídeos, e nós faremos outros, eu tenho um convite a te fazer. Você se acha idiota ou conhece alguém que é um idiota, mas que quer mudar e quer trocar de fase? Vamos conversar. Nós, como sociedade e como cidadãos
temos algumas obrigações. E uma delas é fazer parte da coisa pública. Ninguém aqui tem interesse em se candidatar ou se envolver com cargos, muito menos comissionados. Mas eu acho que é importante esse debate, nós, da sociedade. Quem tiver de acordo, quiser fazer um comentário, vai ser sempre super bem-vindo. Agradeço a atenção até aqui, tá bom? Um beijo grande e, mais uma vez, não seja um idiota.